Olá! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. E hoje o assunto é jejum intermitente. Você já ouviu falar sobre jejum intermitente? Você pratica jejum intermitente? Você sabe como funciona o jejum intermitente? Gente, o jejum intermitente, ele vem sendo muito divulgado, muito falado, mas tem muita coisa que a gente tem que colocar ali para ser uma coisa mais certinha. O jejum intermitente é uma coisa que não é novidade, sempre existiu, sempre a gente ficou sem comer durante a noite, tá? Então isso daí não é uma coisa, agora é uma coisa, não é novo. É bem, acho que desde que a gente foi inventado, na verdade, né? E o que acontece? Eles pegaram esse nome e estão jogando como se fosse uma fórmula mágica de emagrecimento. E não é bem por aí. Ele pode ser usado com esse fim como uma estratégia, sim, como um dia a dia, como um estilo de vida, aí já é mais complicado. Então, o tempo que a gente fica sem comer é o que a gente chama de jejum. Esse jejum ele pode variar de 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas. O jejum intermitente, ele é muito utilizado, tem muitos estudos como uma forma de ter uma longevidade melhor, como uma forma de tirar um pouco desse processo inflamatório das pessoas. Então, como é que isso funciona? Imagina que quando você está dormindo, nesse período que você está de sono, que você está sem comer nada, teu corpo ele vai lá e começa a fazer uma faxina no seu corpo. Só que o que acontece? Das 5 horas da manhã você foi dormir meia-noite, 5 horas da manhã você acorda para você trabalhar e aí você já come. Então ele não deu tempo. Com 4 a 6 horas de jejum, a gente começou a quebrar só a glicose que tá no fígado, gente. Então não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de fazer limpeza, não deu tempo de fazer nada. Quando você passa esse jejum para 8 horas, essa glicose já foi consumida, então teu corpo ele está completando esse processo de limpeza. Então, com 8 horas, o corpo ele para de produzir a insulina. Então, 8 horas de jejum, você parou de consumir essa glicose e a insulina já acalma. Então, teu corpo ele já começa a entrar num estado de repouso. Com 12 horas, é o mínimo que a gente deveria fazer, que é o que os nossos avós faziam, que todos os mais antigos faziam isso, né? Ficar 12 horas de jejum. E hoje muita gente reclama de ter que ficar 12 horas de jejum para fazer um exame, parece que quase vai morrer de fome, né? E com 12 horas de jejum, é aí que o corpo ele começa a fazer o seu processo de renovação. Como que é isso? Ele já fez a limpeza e aí ele começa a pegar as celulinhas que estão ali que estão um pouco mal formadas, estão mais envelhecidas, e ele começa a ir quebrando essas células mais deficientes, digamos assim. Então, com 12 horas é um processo que a insulina parou de ser feita, toda a tua glicose do teu fígado foi consumida, teu corpo ele já está concluindo esse processo de limpeza e ainda pegando essas celulinhas ruins e digerindo ela. Então, 12 horas é um jejum que a gente fala assim, é um jejum ótimo. É uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer, tá? Ou conseguir fazer. O jejum de 12 horas emagrece? Teoricamente não, mas ele te limpa. Por isso ele é muito usado pelos longevos, porque você consegue ter uma qualidade de vida melhor, você tem muito menos inflamação hepática. Então você tem esse período que é bem importante pra gente. E o jejum de 16 horas? O jejum de 16 horas, aí ele já começa a entrar como uma estratégia. Com o jejum de 16 horas, o corpo ele começa a quebrar gordura. Por isso que ele é muito usado com essa questão de emagrecimento. Então, o jejum mais usado é esse jejum 16-8, fica em jejum durante 16 horas e vai comer nas 8 primeiras horas. Depois eu vou fazer um esqueminha para você que quer fazer esse jejum. Então, o jejum 16-8, gente, ele é uma estratégia. Dá pra gente ficar fazendo esse jejum todos os dias? Principalmente uma pessoa que tem um metabolismo lento e já é mais gordinha? Não. Por quê? Teu corpo ele vai comer pouco, o corpo ele vai acostumando com aquilo, a hora que você voltar a comer, você vai engordar.
usar. Então ele é usado como uma estratégia. E qual a estratégia melhor para você? Não sei. Você tem que procurar um médico, procurar um nutricionista para poder te orientar direito. Eu vou fazer isso 2 vezes na semana, eu vou fazer seguido uma semana e depois eu volto. Isso aí é muito pessoal, isso daí depende de cada pessoa. Existe o jejum de 24 horas. Ele não deve ser feito sem ter uma orientação médica ou nutricional. O jejum de 24 horas, você já começa a entrar numa autofagia. O que isso significa? Que o nosso corpo ele começa a comer principalmente as gordurinhas, essas células mais erradas que a gente tem, mais envelhecidas também. E com 24 horas a gente entra, então você acabou com todo o teu estoque de glicogênio, que é aquela reserva de açúcar que você tem, e você começa a entrar em cetose. Então, 24 horas você entrou em cetose. O jejum de 48 horas, gente, é mais importante, então, de ter esse acompanhamento médico e nutricional. Você não pode sair de louco. Hoje eu vou fazer um jejum porque ele vai me prevenir algumas doenças. Não é assim, tá? Então, é um processo esse jejum. O de 48 horas, a gente consegue fazer uma liberação das toxinas e você consegue ter um efeito muito melhor em patologias, tá? Como doenças neurodegenerativas, doenças cardíacas, na parte, inclusive, tem alguns estudos que falam sobre câncer, mas não é uma pessoa que está com uma doença ativa em tratamento que tem que ficar 48 horas de jejum. Não pode. Então, eu só tô citando aqui que existem esses outros tipos de jejum. Existem outros jejuns também que são bem maiores, mas que isso daí eu não vou falar porque é só com acompanhamento mesmo. Gente, isso daqui é super importante. Existem algumas pessoas que não podem jejuar de jeito nenhum. Então, primeiro, quem tem diabetes tipo 1 que usa insulina, não tem como você fazer um jejum. Quem tem baixo peso, então mesmo que tenha alguma outra indicação de jejum, não pode fazer o jejum. Quem é grávida, quem tá amamentando, idosos, principalmente se tem uma pouca massa magra, não pode fazer isso. Crianças e outras pessoas que não podem fazer o jejum, que não é indicação, são pessoas que têm transtornos alimentares. Então, ou uma anorexia, ou uma bulimia, ou uma vigorexia. Então, essas pessoas também está contraindicado o uso de jejum. O jejum de 16/8 é o mais frequente, é que a gente fala mais sobre essa parte para emagrecimento. Como ele é feito? Geralmente, a gente para de comer 8 horas da noite, fica sem comer até meio-dia. Nesse período da manhã, você pode estar consumindo água com limão, chás e café. Tudo sem adoçante, sem açúcar, sem nada. Então, para quem tem aquela rotina mais tranquila, mais agitada, na verdade, ou é uma pessoa mais tranquila, então fazer esse jejum, ele não é uma coisa tão ruim, tão difícil. Tá bom, fiquei sem comer meio-dia e chega meio-dia eu vou lá comer uma baita de uma massa, uma macarronada ou um lanche. Não, né, gente? O corpo, ele tá super de jejum, então você não pode, você tem que ir melhorando esse alimento, você tem que comer de pouquinho para ele voltar. Ele lembra que ele tá em repouso. Então você tem que ir acordando esse corpo devagarzinho. Uma das formas que eu sempre falo é abrir esse jejum com uma salada, uma fruta. Então esperar esse corpo ele assentar, ele voltar a produzir as enzimas digestivas e aí sim, depois de meia hora ou 1 hora, comer essa carne. Então focar nesse período do meio-dia até as 8, frutas, legumes, saladas, coisas mais limpas, comidinha mais limpa. E aí depois das 8 entrar em jejum de novo. Então quem vai esquematizar quantos dias seguidos de jejum você vai ficar, ou se vai ser um jejum de 16/8 na semana, é o seu médico ou nutricionista. Recapitulando, jejum intermitente ele é uma estratégia de emagrecimento. E o jejum de 12 horas é uma coisa que a maioria das pessoas deveriam fazer. Se você gostou, curte o nosso vídeo, comente. Você já jejuou? Você já fez jejum de quantas horas? Qual foi a sua experiência? Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nós também temos as redes sociais e no nosso Instagram sempre tem muita novidade, tá? O link vai estar aqui embaixo. Obrigada e até o nosso próximo vídeo na próxima quarta-feira.